redução da maioridade penal se tornou um dos assuntos mais falados da atualidade. Isso porque a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos de idade. O portal Diário do Aço veio ouvir os mais interessados nesse assunto, que são alunos do terceiro ano do ensino médio que têm entre 16 e 17 anos de idade. Por isso, nós viemos ao Colégio John Wesley, no centro de Ipatinga, e os convidamos para dar voz a esses estudantes. Ao meu lado está a Raíssa, de 16 anos, a Maria, de 17 anos, e o Eduardo, também de 17 anos. Do outro lado, do meu lado esquerdo, está a Bianca, de 17 anos, a Raíla, de 17 anos, e o Rafael Gonçalves, também de 17 anos. E eu quero ouvir de vocês, estudantes, esse assunto tem sido muito debatido aqui na escola de vocês? Sim, constantemente nós debatemos as opiniões presentes na sala de aula, cada um posicionando com seus argumentos e tentando chegar a um acordo para o melhor para o Brasil. E você, assim, que pensa no melhor para o Brasil, Raíssa, qual a sua opinião sobre esse assunto que se tornou um embate aí, né, na sociedade? Primeiramente, sou contra a redução da maioridade penal, porque eu acho importante analisar os fatores que levam os menores infratores à criminalidade e trabalhar justamente na redução dessas causas. Por exemplo, investir mais em educação, menos corrupção nas escolas e voltar o olhar para a população mesmo. Eu acho que essa questão é muito polêmica porque as pessoas estão analisando, principalmente os adultos, a questão de eu vou sair nas ruas e eu quero ter mais segurança. Só que você tem que pensar que ao prender esses jovens, as cadeias já estão lotadas. Isso não confere mais segurança, porque o perigo sempre vai ter outro te oferecer aquele perigo. Você tem que pensar em trabalhar a cabeça desses jovens para que eles não cometam os crimes. E na cadeia, infelizmente, como é um ambiente hostil, eles não vão conseguir sair de lá com a mente transformada. Ou eles vão sair revoltados ou sem entender o que se passou por lá. Então eu acho que ao invés de pensar na redução da maioridade penal, a sociedade deveria pensar em formas de propiciar um desenvolvimento sadio mental desses jovens, para que eles, tendo maiores oportunidades, eles não roubem e nem matem. O Eduardo, que está logo ali ao lado da Maria, eu não sei se ele também tem a mesma opinião ou se ele diverge disso daí. Fala pra gente, Eduardo. Eu sou a favor da redução porque acho que a pessoa, o jovem que tem consciência de que canta funk, ostentação, funk, né, de apologia à droga, essas coisas, tenha consciência também do que está fazendo, do que vai fazer, entendeu? Mas antes de reduzir essa maioridade, tem que justamente investir em educação e projetos sociais para ajudar os jovens a evitar de causar isso aí. A Bianca, qual a sua opinião sobre esse assunto? Eu sou a favor que reduza, porque um jovem de 16 anos, ele já tem poder de votar, então ele pode assumir os seus riscos. Ele sabe o que ele está fazendo. E também, a maioria das vezes, o bandido coloca as coisas perigosas na mão do jovem, porque sabe que aquele menino ele não vai sofrer tanta repressão por ser de menor. Se houvesse uma lei que falasse assim, olha, pessoas que cometem crimes hediondos vão sofrer a mesma repressão que os adultos, com certeza, esses meninos que praticam crime iriam diminuir bem menos, porque não ia precisar usar eles para cometer os crimes piores. Então você... Eu sou a favor que reduza. Agora, esse assunto, ele é muito polêmico, porque tem aí várias causas em torno desse embate, né? Uns, como é o caso do Eduardo e o caso da Maria, eles acham, apesar deles divergirem na opinião, eles acham que tem que ter políticas voltadas para ressocializar esses jovens de qualquer forma. Essa é a sua opinião também? Eu sou contra, porque eu acho que uma pessoa que cresceu a vida toda, por exemplo, a maioria dos casos, né, tipo assim, sem um apoio da família, que cresceu, tipo assim, sem nada, que
nunca teve, tipo assim, uma família para parar, para ensinar o que é certo e o que é errado, quando ela está com 16 anos, ela, tipo assim, pensa que não tem nada a perder. Se ela vai fazer, ela não tem nada a perder. E também já tem o ECA, que, tipo assim, prende entre aspas, né? E eu acho que deveria investir em uma coisa para, tipo, ajudar a pessoa a pensar que aquilo é errado, do que prender na cadeia, que a pessoa vai conviver com pessoas que fazem coisas muito, muito piores, que realmente já tem consciência do que está fazendo, e vai sair de lá pior do que já estava, que não vai ficar lá muito tempo, e quando sair vai ser pior para a sociedade do que já era. O Ministério da Justiça, em que estima-se que menos de 1% dos adolescentes são aqueles que cometem crimes. Bom, e também, se essa lei entrar em vigor, ela tem que ser realizada de maneira igual para toda a classe, seja ela qual for. Porque não adianta você entrar em vigor e somente negros e aqueles que moram em favelas serem presos, e esses que são mais riquinhos, não. Posso dar uma... Pode. Mas assim, todas as leis, não só essa da redução da maioridade penal, todas têm que ser cumpridas para todas as classes sociais. Não é só porque vai prender o menor favelado, tem que prender o menor riquinho, tem que prender o de maior riquinho e tem que prender o de maior que também tem uma classe social inferior. Se a pessoa comete um crime, ela deve pagar por isso. Que é uma réplica. Sim, só que nós não vemos isso no nosso país. Presos mesmo que nós vemos dentro da cadeia, dentro de um presídio, são aqueles que possuem uma baixa renda de vida, aqueles que são mais pobres, que não têm a mesma condição social dos outros. Eu acho que o que vai acontecer é que, tipo assim, no final, se reduzir a maioridade penal, quem vai ser punido mesmo é quem nunca teve uma instrução, tipo, do que é certo e do que é errado, e quem, tipo, teve e foi para esse lado, vai acabar que não vai ser punido, que é os ricos, né, e tal. Vocês têm alguma opinião a respeito desse assunto também? Bom, a gente já está vendo que sobre a aprovação e aplicação da lei é uma coisa muito complicada. Então, eu acho que é mais uma evidência de que a burocracia não resolve nada. É provado que lá no Rio de Janeiro, por exemplo, há políticas do Estado e de outras instituições carentes que buscam incluir socialmente os adolescentes por meio de teatro, proporcionando para eles atividades prazerosas e que ocupem o tempo deles, ao mesmo tempo que ensina eles a como se portar como cidadão dentro da sociedade. E eu acho que essa é uma boa alternativa à redução do índice de jovens na criminalidade. Ocupar o tempo desse jovem com algo que seja produtivo e prazeroso. Vocês têm tocado muito nesse assunto de ressocialização, de oportunidade. Mesmo quem é a favor e quem é contra a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, sempre está tocando nesse assunto que tem que ressocializar, que tem que trabalhar culturalmente, também a parte educativa desses adolescentes. Vocês acreditam que no caminhar que o Brasil esteja, tem capacidade de se criarem políticas públicas voltadas para ressocializar esses jovens? Porque, de fato, já há uma ressocialização, né? Eu acho que tudo que um povo quer unido, ele consegue. Essa questão da maioridade penal só está sendo debatida porque a população se comoveu. Quem acha que sim manifestou a favor e quem acha que não manifestou contra. Então, por que não pode ser capaz a criação de novas instituições para a integração dos jovens, se a população quiser, e cobrar nos pés dos políticos para que não haja desvios de verba, porque na realidade há verba mandando, só há um desvio dentre tantos políticos que pegam essa verba. É possível, sim, que os governadores criem programas para ressocializar. O importante é que eles se conscientizem e vejam o que o povo está precisando para evoluir a educação no Brasil, que é um dos fatores mais precários. Aqui no Ipaba, por exemplo, próximo a Ipatinga, a penitenciária é um dos exemplos que devem ser seguidos devido às atividades que ocorrem lá dentro, a quantidade de presos e as condições em que eles vivem, devem ser seguidas por todas as outras.
Essa é uma preocupação de vocês também, que votam contra a redução da maioridade penal, de colocar esses jovens em presídios que estão superlotados já, né? Que não tem espaço. Até minha, que eu sou a favor, eu também não acredito que colocar o menor lá numa cadeia com mais gente seja o melhor para ele. Tipo assim, o que tem que fazer é, tipo assim, o que já deveria ter, que em tese tem, mas que a gente não vê muito. Dentro da cadeia mesmo, colocar esses presos para fazer um curso técnico, para quando ele sair de lá, ele ter uma capacitação. Porque se ele sair de lá sem ter feito nada, quando ele voltar para a rua, ele não vai saber nada, ele vai voltar a roubar. Então, se você prende uma pessoa que faz algo errado, ensina ela lá dentro, olha aqui, o que você fez está errado, é assim que é o certo, você vai estar dando uma educação para essa pessoa que às vezes não teve condição de ter tido, e quando ela sair, ela pode se tornar uma pessoa melhor, um profissional mais capacitado. Eu acho também que, tipo assim, se você prende uma pessoa de 16 anos e ela fica, 5 anos na cadeia, ela sai com 21. E quando ela sai com 21, ela precisa trabalhar. E muita porta de emprego vai estar fechada porque a pessoa é um ex-presidiário. Ela vai voltar a fazer o quê? Ela vai voltar para a vida do crime, com certeza. Não tem outra opção. Bom, para a realização dessa lei, é necessário também que construa ainda mais espaços para tratamentos desses jovens e não colocá-los dentro de penitenciárias como nós temos. Afinal, ao chegar lá, a situação dele só vai piorar. Ele vai ficar com uma mentalidade ainda pior e quando sair não tem ele não possui uma infraestrutura adequada para aguentar o nosso mercado de trabalho. Tradução, ele não tem estudo, ele não vai ter um intelectual adequado. E assim ele vai recorrer a crimes e vai se tornar uma pessoa pior. Bom, esse foi o nosso debate. Ouvimos, então, votos a favor, votos contra a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O que vale ressaltar, gente, é que essa PEC ela foi apresentada em 1993 e ficou parada aí mais de 20 anos. A discussão só foi retomada atualmente porque a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a admissibilidade dessa proposta. Mas ainda temos um longo caminho pela frente até que ela vá à votação na Câmara. Vamos esperar, então, os próximos resultados. Você ouviu aqui opinião de jovens entre 16 e 17 anos, do terceiro ano do ensino médio, do colégio, John Wesley, no centro de Ipatinga. Porque com o portal Diário do Aço, você fica por dentro.